Tenho 10 anos de casado e há 5 meses não consigo ter nenhuma relação com minha esposa. Gostaria de saber se isso é caso de separação e se posso fazer alguma coisa, pois ela não se deixa tocar. Bem, caso de separação, a gente nunca deve colocar assim de imediato, né? Porque falar em separação é falar em uma coisa muito grave. Adultério, coisas desse tipo, e nem é assim, né? Bom, eu penso que é preciso verificar o que está por trás disso. Alguma coisa aconteceu, ou com ele, ou com ela, ou com os dois, né? E aí, é aquilo que nós sempre dizemos aqui, buscar ajuda, buscar recurso, né? Pode ser recurso de um ginecologista, pode ser recurso de um psiquiatra, de um psicólogo, não sei, aí peço até o Ellison que entre aí nessa conversa e ajude a orientar. Eu penso o seguinte, é preciso buscar ajuda. O que nós não podemos fazer é sentar em cima do problema, como se diz, e ir empurrando com a barriga. Por quê? Aí a coisa vai se agravando e aí o casamento vai complicando. Então, vamos sentar, vamos conversar os dois, vamos juntos buscar o remédio para esse problema. É muito comum, professor, a gente receber no consultório o casal com as queixas, né, que cada um vem trazendo, mas é muito comum perceber isso, que a vida foi tomando um rumo, o casal foi vivendo a sua vida e acostumaram com uma rotina sexual, uma rotina de vida, de trabalho, de criar os filhos, e foi indo. De repente, alguma coisa sai dos trilhos, como o caso dessa pergunta. Poxa, faz 5 meses que a minha esposa... Pô, mas alguma coisa aconteceu. E, só 5 meses ou são 5? 5 meses que não tem relação, okay, né? E 10 anos de casado. Pois não. Né? Então, quer dizer, antes desses 5 meses estava tudo bem, e agora... Mas o que aconteceu? Então, o risco que todos os casais encontram, e também os pais, às vezes, no acompanhamento dos filhos, é de entrar numa rotina e não observar o outro. Nem conversar sobre o que está acontecendo, exatamente, né? Há um motivo para a minha esposa não querer ter relação comigo. Há um motivo, e eu preciso olhar. Então, quando a gente fala que, em primeiro lugar, está o amor, a gente está falando justamente desse olhar, né? E às vezes a gente vem, né, pontua isso novamente, essa questão às vezes dessa cultura de o homem às vezes achar que minha mulher não está me dando bola, então vou trocar, vou separar, ou isso ou aquilo. Não, a gente tem que olhar, tem que conversar, tem que procurar a causa disso. Algum motivo tem? Será que é uma desconfiança? Será que ela não está se sentindo bem? Será que ela está bem de saúde? Qual é a razão? Alguma razão tem. E procurar, né, ouvi-la, né, procurar dar esse carinho e essa compreensão. A gente sabe, Ellison, que quem já é casado, quem já foi casado, quem é casado, sabe que todo casal passa por algum momento da vida algumas crises. E essas crises, até certo ponto, são normais, porque o homem é diferente da mulher, completamente diferente, né? E o que vai acontecendo muitas vezes é que vai havendo um distanciamento entre os dois. Ou às vezes é por causa de um problema financeiro, a mulher que quer comprar certas coisas tal, e o marido não concorda, ou não deixa, ou não tem recurso para isso, e às vezes vai haver um problema. Enfim, estou citando apenas um caso de muitos outros que pode acontecer. Às vezes, enfim, um pode ir irritando o outro nos seus comportamentos. E claro que tudo isso vai desembocar na vida sexual. Às vezes vai verdade, até longe demais dessa irritação, fica difícil para voltar atrás, retroceder. Os muitos casais que eu já orientei na minha vida, de encontros de casais por esse Brasil afora, a primeira pergunta que eu faço, Ricardo, para um casal que vem conversar comigo, que está com um problema, como é que está a vida sexual de vocês? Porque para mim é como um termômetro. Entendeu? Quando ele diz, não, a vida sexual está bem, está hoje é bom, não é tão grave. O relacionamento deles não está estremecido. Agora, quando chega, já tem 3 meses que não acontece nada, eu já fico um pé atrás. Houve algum estremecimento no relacionamento. E isso é que precisa ser verificado. O que houve aí? Qual é o espinho na carne aí que precisa ser retirado? Então, no caso dela, por exemplo, ela não deixa nem que ele toque nela, quer dizer, há uma aversão. Não é? Pode ser uma coisa puramente física, que eu acho difícil,
que seja apenas físico, certamente há um problema de relacionamento que tem que ser resolvido. Não é? Porque o sexo é manifestação de amor, né, Ricardo? Sim. Quando não tem amor, não tem relacionamento sexual. O sexo, assim como você... Eu gosto muito dessa comparação. Você manifesta o amor a uma pessoa dando um presente, dando um abraço, dando um beijo, dando uma telefonada. Agora, a mais radical manifestação de amor é a entrega do seu próprio corpo para a pessoa. Agora, você só faz isso com uma intimidade, quando o relacionamento dos dois realmente é harmonioso. Senão não tem clima para a coisa acontecer. Obrigado, professor. Ellison, me diga uma coisa. Vou pedir que você tente... Eu sei que é difícil dar uma resumida, porque eu vejo que uma das grandes questões aí é a ausência de diálogo em casa. Sim. Não é? A nítida observação de que eles não conversam. Ellison, por que os casais estão conversando cada vez menos sobre essa questão? Pois é. Há uma tendência natural, social, na verdade não é natural, de um antagonismo nas relações, até mesmo por essa... Traduz aí, seu psicólogo. Essa diferença de pensamento, essa diferença de educação, essa diferença de visão da sexualidade, né? Muitas vezes o homem fala de sexo com seus amigos, né? Ele fala tudo com seus amigos, e a mulher fala tudo com as suas amigas. Mas na hora de juntar esse diferente com esse diferente, mas é um medo, uma vergonha, um orgulho. Puxa, vai que eu pergunte para ela qual é o problema e ela fala que o problema sou eu. Aí vai ser complicado, né? O que eu vou fazer? Vai que ela fala a verdade. Vai que ela fala a verdade, né? Então, às vezes eu não converso, não pergunto e vou levando essa coisa, e às vezes até pensando em separar. O problema maior nisso é que às vezes chega a separar, né? Chega às vias de fato. E às vezes a gente olha depois, né? A gente vê, puxa vida, esse casal não precisava ter separado. Tinha solução, não era tão grave assim. Né? Então, tem essa coisa de lidar com o próprio orgulho, né? De lidar com a sua própria sexualidade. Então é preciso lutar para superar. Exatamente. Eu gostaria de colocar ainda mais uma coisa nisso aí. Para você ver, assim, sabe, de estímulo para buscar a solução do problema. Porque o seguinte, repito o que eu falei no começo do programa, a vida sexual do casal é muito importante para o casal. E muitas vezes, Ricardo, a mulher não sente tanto isso. Porque me parece que a mulher precisa menos do ato sexual do que o homem. Aí, por sua natureza se eu mesmo. estiver falando uma bobagem aqui, me perdoe. Entende? Mas o homem, me parece que ele precisa muito mais. E especialmente no tempo que nós estamos vivendo, onde quem comanda o mundo é o sexo. É sexo na TV, é sexo no telefone, é sexo na internet, é sexo em tudo que é lugar. Você entende? A cabeça do homem, o sangue do homem fica cheio de pólvora de sexo. E que se ele não tiver um relacionamento harmonioso com a mulher em casa, ele vai querer buscar um relacionamento lá fora. Aí agora, ainda se a mulher não compreende que é assim que acontece com o homem. Então, a mulher, ela tem que ser a mais preocupada de fazer com que a vida sexual dos dois ande bem. Porque a mais prejudicada vai ser ela. Entende? Eu não estou querendo aqui colocar um peso sobre a mulher. Um peso sobre a mulher. Não, mas... eu costumo dizer nos encontros de casais, que a gente prega aqui em Lavrinhas, entende que a mulher inteligente eu quero dizer, aquela que quer viver bem sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua felicidade, ela é a primeira a se preocupar com esse problema. Ela não pode cruzar os braços e dizer, eu não quero, acabou, você se vira. Não pode. Ela tem que ser altamente preocupada de que haja harmonia sexual no seu casamento, porque senão vai haver problema, não tenha dúvida. Sabe, está provado, Ricardo, está provado, quando eu escrevi esse livro, eu tive que ler muita coisa. Está provado que um homem que tem uma felicidade conjugal, sexual em casa, é um homem que produz muito mais. É um homem que tem muito mais tranquilidade, espiritual, inclusive.
tranquilidade profissional, firmeza nas suas decisões, entende? Porque faz parte da vida sexual dele, da vida conjugal dele. Então, eu penso que, seja qual for o problema, tem que fazer isso que o Ellison colocou aqui, você está colocando aí, de conversar, de buscar solução. Vamos buscar essa solução onde for. Eu me lembro, vou colocar um registro aqui que me fez lembrar. Quando eu me casei, Ricardo, há 40 anos atrás, eu tive dificuldade na vida sexual, no começo. Conversei com o padre Guedes, Vicente Guedes, o delicioso padre Guedes, que hoje tem 80 anos de idade, mesmo. Um psicólogo de primeira, um homem que me ajudou muito. Ele me deu um livro, na época em inglês ainda, The Freedom of Sexual Love, a liberdade do amor sexual, de um casal católico americano, Joseph Bird e Joe Laborde, que falava da liberdade do amor sexual. E olha, leia esse livro. Um livro que me ajudou muito. Eu nem sei se esse livro foi traduzido. Entende? Mas exatamente que ajudou tanto a mim quanto a minha esposa a entendermos a necessidade e importância da vida sexual e buscarmos juntos. E buscamos e resolvemos. E tivemos uma vida sexual saudável, com 5 filhos. Então, são problemas que podem ser resolvidos. Não pode se desanimar diante do problema. É como, eu vejo assim, sabe? É tão importante resolver o problema sexual, Ricardo, como pagar uma dívida que o casal tem. Ninguém desiste de pagar uma dívida, de resolver um problema, de uma doença. A vida sexual também é um problema familiar, que o casal tem que resolver para o bem da família. Obrigado, meus queridos. Foi boa aqui a conversa. Leila, você deve ter pergunta aí prontinha, não é, minha santa? Para quem é a próxima? Vou fazer para o Ellison, mas antes de tudo eu quero fazer um comentário do Edgar, de Campinas, que ele diz que ele usa o livro do professor Felipe, Vida Sexual no Casamento, e tem ajudado muito na pastoral familiar e nos casais que ele atende. Que bom. Então, muitos têm resolvido Que bom, é para isso mesmo. Suas dúvidas, né? Ellison, eu não vou identificar a pessoa, mas ela diz o seguinte: você acha certo ter relações de formas erradas, como em filmes, apenas porque o marido acha que a mulher tem que servir ao homem? Eu falo porque me machuca muito e ele acaba brigando muito comigo. O que devo fazer? Ela disse o nome, mas eu não vou identificá-la. Tá. Claro. Bom, na verdade, eu acho que não é uma questão de achar certo ou não, mas o erro primeiro está em o homem achar que a mulher deve servir o homem, né? Eu acho que não é por aí, né? A relação sexual, ela é um encontro de duas pessoas de dignidade igual, tamanha, inexplicável, imensurável, que é o ser humano. E o amor é uma partilha, uma entrega dentro dessa paixão, desse amor entre os dois. E o respeito é primordial, né? Não é correto essa visão de que a mulher tem que servir o homem. Para haver prazer na relação sexual do casal, é preciso que os dois consintam com as formas de ter a relação sexual. É claro, senão vira violência. É uma né? violência, um desrespeito, e é aquele casamento que vai, e às vezes vai se arrastando com uma pessoa infeliz. Deixa de ser um ato de amor. Exatamente, e é doentio isso, né? Na verdade, se a gente vai aprofundando nisso, né, falando novamente dessa questão cultural do nosso país, a gente carece demais de uma educação sexual. Eu me lembro, a mim me chamou muito a atenção quando eu vivi nos Estados Unidos na época do governo Clinton, e os americanos, você citou um livro, né, dos americanos, o governo fazia uma promoção da castidade nas universidades americanas, enquanto aqui no Brasil as multinacionais faziam contratos com o governo para distribuir preservativo gratuitamente para a população. Para dizer o quê? Tamanho é o abismo que a gente tem na formação sexual, né? A gente tem uma visão que muitas vezes, essa visão de que a mulher tem que servir o homem, de que o prazer tem que ser só para o homem, de que o sexo... né? E às vezes aí a gente vê essa questão da infidelidade muito presente na nossa cultura. Ellison, desculpa te interromper. Nesse caso específico, o que essa senhora pode fazer para encontrar uma ajuda?
Bom, a gente volta nessa questão do diálogo. Infelizmente, não existe uma resposta fácil. Vamos até dar um adjetivo para esse diálogo corajoso, né? Esse diálogo ousado, que às vezes tem que forçar a barra um pouquinho, né? Dizer... Ricardo, é preciso haver educação sexual. A primeira metade desse livro, antes de eu falar de relação sexual, eu falo de educação, harmonia sexual. Harmonia sexual. Porque o sexo é manifestação de amor. Amor significa paciência, amor significa compreensão, amor significa diálogo, amor significa derramar o sangue e o suor junto para construir junto alguma coisa. Aí a vida sexual tem sentido, porque a vida sexual é a celebração disso. Um conceito muito deformado que existe hoje, inclusive na cabeça de muitos católicos e muitos cristãos, Ricardo, é que o sexo é um fim. O sexo não é um fim. Eu não posso dizer que eu vou me casar para ter sexo. Não, e quando a sua esposa estiver doente? E quando, por exemplo, como eu, que tive uma esposa com 6 anos com câncer, quando você não pode ter vida sexual, aí como é que faz? Acabou o casamento? Acabou o casamento? Onde é que fica a fé? Não! Aí você tem que amar muito mais a pessoa, mesmo sem vida sexual, porque a segurança do casamento está aqui, na aliança que eu fiz com ela, com compromisso de vida, não numa vida sexual. Então, os casais católicos têm que entender que eu não tenho que ter prazer sexual todo dia, toda hora, até o fim da minha vida de casado. Não. O sexo é a manifestação do amor para viver, entende? Então, não se pode obrigar o outro a uma coisa desse tipo, de querer que o outro assuma posições e coisas. Ela está dizendo que se sente ferida, machucada. Isso é uma violência brutal. Agora, sabe, é preciso, Ricardo, que os casais católicos não se permitam entrar nessa pornografia baixa que existe na internet, que existe nos filmes pornográficos, e depois querem fazer isso com a esposa. Isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa altamente anticristã. Isso chega às raias daquilo que o catecismo chama de depravação sexual. A mulher não é um banco de prazer. Entende? Não, pelo amor de Deus. É preciso, claro, que um coopere com o outro ao máximo, para que sejam felizes na vida sexual. Mas, pelo amor de Deus, sem qualquer violência. Obrigado, professor. Eu vou seguir aqui com o professor Felipe, fazendo dobradinha aqui com a professora. Não vou identificar a pessoa, ela de fato pede para não ser identificada. Professor, é um amigo aqui, eles não têm muito tempo de casados, não, são 3 anos de casados, casaram-se, receberam o sacramento do matrimônio, e ele conta o seguinte: professor, muitas vezes nas relações sexuais eu não consigo ejacular, e minha esposa me masturba. E eu gostaria de saber se isso é pecado, se a masturbação no casamento é pecado ou não. Bom, a igreja coloca que a masturbação é algo desordenado. O sinônimo de desordem na teologia é sinônimo de pecado. Santo Agostinho chamava o pecado de uma desordem, alguma coisa fora da ordem, né? Então, o casal não deve se masturbar. Mesmo que seja a 2, continua sendo masturbação. Agora, Ricardo, um dos padres que eu conversei aqui, que eu confio muito, que é o padre Jaime Espinosa, ele colocou aqui algo que eu coloquei nesse livro, que ele diz o seguinte: durante o ato sexual, durante a realização do ato, um pode ajudar o outro a chegar ao orgasmo usando as mãos. Você entende? Mas durante o ato, como parte do processo do ato. Não como um fim, não algo isolado. Ato, e nem como um fim na relação sexual. Não. Entendeu? Compreendo, professor. Ajuda para que o outro chegue durante o ato sexual. Que seriam as carícias. Exatamente. Não, mesmo na consumação do ato. Perfeitamente. Entende? Mas no processo do ato. Não sei se me fiz entender bem. Não algo separado, isolado. Não. Mas no ato dentro do processo. Entende? Ele considera isso como lícito, como válido. Desde que a ejaculação aconteça, por exemplo, dentro dela. Você está entendendo? Então, isso
Mais uma vez eu digo que não é um manual da igreja. Amanhã, se de repente sai o manual da igreja contradizendo o que está aqui, eu cancelo tudo que está aqui. Você entende? Mas creio que pela sabedoria das pessoas que eu consultei, isso não haverá nunca de acontecer. Mas, qual seria, então, a orientação bem prática para esse senhor, professor? Então, Ricardo, durante o ato sexual, na realização do ato sexual, um pode ajudar o outro a completar o ato. Isso não se trata de masturbação? Não, aí não. Na realização do ato sexual. Muito bem claro, professor. Entendeu? Obrigado. Leila, próxima pergunta para o nosso querido Ellison. Ellison, ela não quer se identificar, ela pergunta o seguinte: tenho muitas vezes o sentimento que se eu procurar, ela tem vontade de procurar o marido, mas ela tem um sentimento que se ela procurar o marido por relação sexual é errado. E na cabeça dela é ele que tem que me procurar. E diante de muitas dificuldades do dia a dia, não consigo me sentir livre e acabo deixando muitas vezes o que devo fazer, né, com ele, né? Na hora que ele, tipo assim, às vezes na hora que ele procura. Na hora que ela quer, ela tem. É mais ou menos assim, na hora que ela quer procurar, ela tem vergonha. Sim. E na hora que ele quer, nos afazeres do dia a dia, ela termina dizendo não. Olha só que interessante, está tendo um desencontro aí. Na verdade, pode procurar, né? Então, permita-se procurar o marido, né? Eu acho que a mulher tem que se autorizar. Então, saber que muitas vezes a mente da gente relacionada à sexualidade, ela vem muitas vezes formada, né, por essa forma com que nós somos educados, né? Mas a gente precisa de uma reeducação sexual, né? Saber que quando você casa, né, e quando você começa a ter uma vida sexual ativa, isso precisa mudar, você precisa se reeducar sexualmente falando. Então, saber que você pode procurar o seu marido. Talvez, no começo, até ele estranhe, porque se você nunca procurou, talvez o marido até estranhe, mas eu acho que é uma coisa que você pode construir. Afinal de contas, o casamento é feito por vocês dois, né? Então, essa procura precisa acontecer e permita-se, né? Eu acho que ela vai ser positiva. Eu penso que aí é outra deformação da educação sexual. Achar que só o homem é que é o elemento ativo no processo. Não, por que não a mulher? São dois, né? Nós não somos animais. O animal irracional, ele é muito assim, guiado puramente pelo instinto, nós não. E uma coisa que é fundamental, Ricardo, também as pessoas entenderem no ato sexual, é que homem e mulher são completamente diferentes. Há um tempo atrás eu vi um vídeo muito interessante de um neurologista americano, dizendo que a cabeça do homem é assim, um monte de quadradinho, estanque. Um quadradinho é 7 ou 3 muito bom. O da mulher, não. O da mulher é aquele novelo São de conexões. lã, tudo misturado, né? Quando você puxa um, mexe com tudo. Então, é preciso que o homem entenda isso e que a mulher também entenda isso. E ambos se conheçam para poderem se ajudar. Porque se não conhecer, não consegue se ajudar. É uma das coisas que é fundamental na vida do casal, conhecer a história do outro. É verdade. Quais as experiências que a minha esposa passou na infância, na juventude. Você entende? Eu quero aproveitar agora, porque eu sei que está na hora do nosso intervalo, mas eu quero aproveitar para fazer duas coisas. A primeira é convidar você para um aprofundamento para namorados e noivos. O professor Felipe vai estar nesse aprofundamento. É no primeiro final de semana de junho. O tema do nosso aprofundamento, veja bem, é para noivos e namorados. É amor e sexo, caminhos para a santidade. Foi um tema escolhido desde o nosso aprofundamento passado. Então, as inscrições já estão abertas para este aprofundamento. É realizado aqui no Auditório São Paulo, aqui em Cachoeira Paulista. Então, não são muitas as vagas. Nós pedimos que você já entre em contato com a gente pelo telefone 0 operadora 12 3186 2600. É o aprofundamento para namorados e noivos com o tema Amor e Sexo, Caminhos para a Santidade, no primeiro final de semana de junho. O professor Felipe vai estar presente conosco nessa oportunidade. Quem sabe numa outra até a gente combine para que o Ellison também esteja com a gente. E quero também aproveitar para divulgar o grupo Namoro Cristão. Eu quero até dar notícias para o professor Felipe. Vi que o grupo Namoro Cristão cresce assim
assustadoramente. A gente não consegue dar conta. Nós formamos um grupo, não é só eu quem coordena esse grupo, são 4 ou 5 casais de noivos e namorados da Canção Nova que cuidam de alimentar esse grupo com conteúdos, desta vez agora nos preparando para o aprofundamento. Então, são conteúdos sobre amor, sobre sexo, sobre namoro. E o grupo Namoro Cristão é um grupo que está reunindo casais cristãos, mas especialmente solteiros. Você que deseja encontrar um amigo, um namorado, um noivo, um marido, uma mulher, constituir uma família. Não tenha medo de participar do grupo Namoro Cristão, não. A finalidade é essa. Os relacionamentos, eles começam virtual. Trata-se de um grupo virtual, mas eles não são orientados que permaneçam de forma virtual. Para participar é só vir, o grupo é aberto, o endereço é facebook.com/namoro cristão.